Filipenses 1:19. A Escritura diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, com as suas próprias palavras, peça para o Senhor falar contigo, peça para Ele falar com você. Espírito Santo de Deus, clamamos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que haja revelação, que haja entendimento. Eu oro para que de fato o Senhor venha constranger o nosso coração, aonde nós receberemos através da luz da Escritura Sagrada, direção para a nossa caminhada, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Família, sob a perspectiva da exposição desses versículos, eu gostaria de intitular a mensagem de hoje de Vivendo Sem Medo do Futuro. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vivendo sem medo do futuro. Você sabe qual é a grande verdade? É que nós precisamos aprender a enxergar a vida sob os olhos do Senhor. A grande questão é que o medo do futuro, ele sempre bate na porta daqueles que têm apenas uma ótica natural em cima das circunstâncias que ele está submetido. Interessante porque, obviamente, é sabido de todos nós que o apóstolo Paulo está aqui submetido a uma prisão. Ele havia passado por várias circunstâncias adversas para estar aqui escrevendo essa carta. Mas mesmo assim, ele foi capaz de nos dar aqui cada uma dessas palavras que ele nos deixou. E eu não sei você, mas lendo aqui o que ele escreveu, é algo que nos abençoa tremendamente e profundamente. Agora, nós precisamos então de entender o que leva o apóstolo Paulo a chegar nessas palavras que ele nos deixa, aonde mesmo estando submetido a essa série de circunstâncias adversas, ele é capaz de manifestar uma alegria plena no viver. O apóstolo Paulo, obviamente, nós sabemos que nós temos na carta aos Filipenses a carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele faz questão de mencionar o quão alegre ele era e o quão alegre ele estava com esse povo. Agora, com certeza, isso está relacionado à lente que o apóstolo Paulo usava, a um óculos que ele usava para enxergar a vida. E se nós pararmos para perceber, lá no versículo de número 12, projeta para mim o verso 12, eu quero destacar com você, de maneira introdutória, quais são esses 3 motivos que faz com que o apóstolo Paulo tenha condição de enxergar a vida sob essa ótica espiritual, sob os olhos de Deus. Porque aqui é engraçado que quando nós lemos esses versículos, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que ele tinha certeza que ele seria liberto, ele estava preso. Todavia, como que ele poderia mencionar que ele tinha convicção que seria liberto, sendo que ele estava ali sob
obviamente, o poder de Nero. Nero, que foi o homem, talvez um dos homens que mais massacraram os cristãos em toda a história. A história do primeiro século é uma história marcada por atrocidades, muitas delas lideradas por Nero, aquele que foi o responsável pela morte do apóstolo Pedro. Você sabe que o apóstolo Pedro, ele não apenas foi crucificado, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele que certa vez se assentou em seu palácio, e ele foi curtir o seu jardim, colocando corpos de cristãos pendurados em árvores, e tacando fogo nessas árvores, para que os cristãos queimados pudessem trazer luz ao seu jardim. Foi um dos maiores perseguidores da história do cristianismo. E o apóstolo Paulo, que está debaixo do decreto de Nero, aonde ele não sabia ao certo, sob o ponto de vista natural, ele decide declarar que ele tinha convicção da sua libertação. Como? Você sabe que o verso 12 nos mostra algo, e antes de te responder por que o apóstolo Paulo tinha convicção que ele seria liberto, eu quero te mostrar por que o apóstolo Paulo não tinha medo do futuro. Ou antes, por que o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente conseguia ser feliz, vivendo a sua vida sob a ótica de Deus. Em primeiro lugar, ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa poderosa. Aqui, por intermédio do verbo acontecer conjugado no passado, nós temos então uma visão de qual é a maneira que o apóstolo Paulo se relaciona com o seu passado. Você sabe que é interessante, porque nós estamos nessa época de virada de ano. Toda virada de ano eu costumo dizer que é um dos momentos mais extraordinários da vida de um ser humano. Sabe por quê? Porque na virada de ano é como se a gente vive um mix de emoção. Você já parou para pensar que na noite do Réveillon é a única noite do ano que você vive a conjuntura aonde todas as estações, passado, presente e futuro, elas se abraçam? Porque na noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro, você tem aquela sensação de déjà vu misturada com êxtase. Você tem aquela sensação de que, meu Deus, 23 está ficando para trás. Tem um ano que está ficando para trás. Por outro lado, você pensa: meu Deus, nesse exato segundo eu estou entrando em um novo ano. E você vive tudo isso festejando. Ou seja, na mesma hora, você está vivendo o passado, o presente e o futuro. E o segredo para nós vivermos a nossa vida sob a ótica de Deus é nós termos condição de darmos respostas certas com relação ao nosso passado, com relação ao nosso presente e com relação ao nosso futuro. Sabe o que é louco? Que com relação ao passado, olha o que o apóstolo Paulo fala: quando eu olho para as coisas que me aconteceram, e eu te pergunto, o que tinha acontecido com ele? Açoites, injúrias, perseguições levianas, falsas acusações, tudo isso aconteceu com ele. E aí eu te pergunto, qual que é o sentimento que o apóstolo Paulo tem? Talvez ressentimento, mágoa, tristeza pela injustiça sofrida. Mas sabe o que ele fala? Pode projetar de novo. No verso 12 ele fala: quando eu olho para aquilo que me aconteceu, você sabe? Eu reconheço que louvado seja o Senhor, porque isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Meu Deus, quero te contar uma coisa: se você quiser viver uma vida sob a ótica do olhar divino, em primeiro lugar, você precisa viver uma vida sem mágoa do seu passado. Qual que é o sentimento que te vem quando você lembra do seu passado? Quero falar algo para você em amor. Nós somos o povo do Tetelestai. O povo do Tetelestai não pode viver com boletos em aberto. O povo do Tetelestai não pode viver com pendências na alma não resolvidas.
Nós somos um povo que precisamos viver cotidianamente, ordinariamente, diariamente, com aquela convicção de que nós não possuímos mágoa nenhuma do nosso passado. Se existe alguma pendência no seu passado, em amor, eu quero hoje ser boca de Deus para te falar: resolva as pendências do seu passado. Imagina se um dia você poder dizer isso: olha, as coisas ruins que me aconteceram cooperaram para o progresso do Evangelho. Viver a vida sob o olhar de Deus é não ter mágoa do passado. Mas sabe o que é louco? Que além de não ter mágoa do passado, se nós pararmos para perceber, se você lesse dos versos 13 a 18, não precisa de abrir agora, nós temos então ali uma ótica de que o apóstolo Paulo, ele não apenas não tinha amargura com relação ao passado, mas ele vivia um presente alegre, ele vivia um presente feliz. Agora, sabe o que é mais chocante? Vou te contar o que é mais chocante. É que se, eu mencionei para você, no passado, nós estamos falando de açoites, de falsas acusações, de acusações levianas, nós estamos falando de tanto sofrimento. Qual é o presente para o apóstolo Paulo no exato momento que ele escreve essa carta? Prisão. E eu te pergunto, como que ele foi capaz de se alegrar estando preso? Isso já nos ensina algo. Você não pode responsabilizar o seu estado emocional pela sua circunstância natural. Com muito amor e carinho, você precisa de submeter o seu estado emocional à vida de Deus que flui no seu interior. Porque Paulo estava preso. É muito fácil poder falar: não, eu não estou bem porque eu estou passando por isso. Pois é, e é isso mesmo. O desafio da vida é estar bem passando por isso. Esse é o desafio da vida. Amados, como que Paulo conseguiu se alegrar estando preso? Como que esse homem não tem mágoa do passado e tem alegria na prisão? Agora deixa eu te falar, você acha que a gente, você sabe, está todo mundo aqui me olhando, e é como se eu virasse para cá também e a gente olhasse junto para a palavra. Eu te pergunto, será que eu estou compartilhando tudo isso para que nós aqui juntos sejamos meros observadores do quão espiritual Paulo é? Por que Deus colocou isso aqui no cânon sagrado? Por que esse texto faz parte da escritura soberana, inspirada, infalível, inerrante? Porque isso aqui é para mim e para você. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos sob uma perspectiva histórica, sob uma perspectiva profética e sob uma perspectiva de aplicação pessoal. Tudo que está escrito na Bíblia reflete uma história que aconteceu, reflete uma profecia que ainda acontecerá, mas reflete algo que é um ensinamento prático para mim e para a sua vida. Nós precisamos de falar: Senhor, eu quero viver isso, eu tomo posse disso. Em outras palavras, você não terá pendências no seu passado, você não vai ter mágoas, mas você também terá alegria no seu presente. Agora, eu poderia listar 2 motivos pelos quais o apóstolo Paulo estava feliz na prisão. Se nós olharmos para aquilo que ele escreve, sabe quais são os 2 motivos? Em primeiro lugar, ele estava feliz, então não tinha mágoa do passado, mas tinha alegria no presente. Sabe por quê? Porque quando ele olhava para o fato dele estar em prisão, ele pensava: se eu estou aqui preso, quer dizer que para a obra continuar, existem outros irmãos que estão exercendo os seus ministérios. Então ele pensou: nossa, que poderoso, porque o fato de eu estar aqui preso faz com que irmãos que poderiam não estar fazendo nada, se eu estivesse lá, agora estão fazendo aquilo que eles não faziam antes. Olha a ótica espiritual do apóstolo Paulo. Eu me alegro porque se eu estou preso, tem gente que está se levantando para fazer o trabalho que eu faria se eu estivesse livre. Mas esse não é o único motivo. Você sabe qual que é o segundo motivo que alegrava o apóstolo Paulo mesmo estando preso? De que ele tinha oportunidade de pregar o evangelho para a alta cúpula, sabe quem? Para a guarda imperial romana.
Sabe por que é alta cúpula? Porque você sabe que existem nações que valorizam o seu serviço militar, existem nações que não valorizam o seu serviço militar. Mas o Império Romano, para eles, um soldado romano era, olha, um dos homens mais dignos da sociedade. O apóstolo Paulo falava, Roma está tentando me parar, me colocando debaixo, me colocando de trás das grades, mas mal esse império sabe, que ele me dá uma oportunidade de poder pregar o dia inteiro para a mais alta cúpula do império. Olha a ótica, isso o alegrava. Então, ele não tinha mágoa do passado, ele tinha alegria no presente, mas por fim, ele olha para o futuro, com uma certeza gloriosa. E como eu disse, vivendo sem medo do futuro, nós vamos aqui falar muito do futuro. E é poderoso porque ele não apenas, ele olha a vida na perspectiva divina, sob os olhos de Deus, mas ele também olha a vida sob a perspectiva dos irmãos. Ele tem esse coração de falar, olha, e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, se eu morrer para mim é lucro, eu escolho viver por causa da igreja, eu escolho viver por causa dos irmãos. E eu gostaria de falar para você que nós podemos resumir esses versos que nós lemos, que é do verso 19 até o verso 26, em 3 palavras. Existem 3 palavras que nós podemos usar para definir o sentido do texto que nós lemos. Projeta para mim o verso 19. A primeira palavra é a palavra certeza. É interessante porque aqui, nesse texto que nós lemos, Filipenses 1, do 19 ao 26, vai ter como projetar? Aleluia, glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. A palavra do Senhor no verso 19 diz assim: porque eu estou certo. Porque eu estou certo. Você sabe o que isso significa? Ele tinha uma certeza. A primeira palavra que resume essa série de versículos é certeza. Eu estou certo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande certeza. Que grande certeza é essa? A certeza de que, vamos lá, vamos raciocinar. Eu estou falando para você que ele estava feliz no seu presente, mas Paulo não é masoquista. Ele não está feliz com o fato de estar preso em si. Não está feliz com esse sofrimento, ele está feliz com aquilo que por estar preso pode acontecer. Ele tem uma certeza de que embora ele estivesse preso, de que ele veria a sua libertação. Paulo tinha convicção que ele seria liberto. E agora eu respondo, talvez, literalmente, a principal pergunta da noite. Qual é o motivo da certeza de Paulo que ele seria liberto? Volta aqui, junto comigo, verso 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. A certeza que o apóstolo Paulo tinha da sua libertação está na súplica da igreja. Em outras palavras, e aqui, hoje de manhã eu estava falando para os irmãos, se nós tivermos revelação do que eu vou te falar agora, nosso ministério de intercessão vai sofrer a maior revolução da nossa história. A certeza que o apóstolo Paulo tinha é que se a igreja estava orando, ele seria liberto. Você sabe, amados, eu confesso que enquanto eu meditava nisso, Deus me parou nisso. Será que nós conseguimos viver a vida com a plena certeza de que se nós colocarmos em oração a nossa necessidade, nós iremos desfrutar de libertação?
Porque você precisa quando você vai aplicar um princípio bíblico espiritual, você precisa aplicar na sua realidade. E a sua realidade talvez não é prisão como a realidade do apóstolo Paulo. Mas talvez existem outras coisas dessa vida que são uma verdadeira prisão para você. Coisas que talvez fazem com que talvez você tenha uma impressão de estagnação, de que você está limitado, paralisado, preso. Mas será que nós temos revelação? Que se nós suplicarmos, nós vamos experimentar libertação? Será que nós temos revelação do poder da súplica? Será que nós temos revelação do poder da intercessão? Se nós certamente tivéssemos revelação do poder da intercessão, olha, eu fico pensando, a maneira com a qual nós intercederíamos seria plenamente impactado. Você sabe por quê? Porque em toda a história, as intervenções soberanas de Deus aconteceram mediante a oração da igreja. Eu repito, em toda a história, as intervenções soberanas de Deus aconteceram mediante a oração da igreja. O nosso Deus, que é soberano e que tem poder para realizar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele, que age soberanamente, decidiu não agir independentemente. Antes, Ele decidiu agir através da oração da igreja. Sabe o que isso quer dizer, em outras palavras? Que se a igreja ora, acontece. Você sabe por quê? Porque existe uma santa conexão entre o altar e o trono. O altar é o altar da entrega, é o altar da oração, é o altar da intercessão. O trono é o lugar aonde Ele está sentado e que Ele governa as nações com seu cetro de justiça. Aquilo que Deus libera do trono acontece na terra. Agora, existe uma santa conexão, porque como está escrito em Salmos, como está escrito em Apocalipse, a oração é o incenso que é liberado pelos santos. A oração dos santos é como um incenso. Então, quando os santos aqui na terra começam a orar, é como se eles estão liberando o incenso que sobe. Mas esse incenso que sobe, ele desce como resposta. Ele desce como intervenção divina na história. E aí você sabe o que acontece? Quando nós suplicamos, quando nós intercedemos, quando nós oramos, nós estamos chamando à existência na terra aquilo que existe no céu. E aí nesse momento nós temos um encontro entre aquilo que é escasso na terra e aquilo que é abundante no céu. Os recursos escassos na terra são abundantes no céu. A saúde escassa na terra é abundante no céu. E de tal maneira com a qual, no momento que você intercede, no momento que você ora, você traz. E a fé é o veículo que transporta aquilo que está no céu e que traz para a terra. É a fé que transporta. A fé é o veículo. Mas para você ligar o carro, você tem que orar. E tem que ser uma oração não religiosa. Por isso que Jesus falou de oração. Porque a questão também não é apenas orar, mas é como orar. Porque Jesus falou, se você simplesmente ficar repetindo palavras, você não está orando. Se você simplesmente ficar, você sabe, oração não pode ser simplesmente palavras repetidas, sem sentido, mas não, em fé. Deixa eu te contar uma coisa, o mundo é governado pelo trono, e o trono responde àqueles que estão de joelhos dobrados. Existe uma conexão entre o altar e o trono. Em toda a história, as intervenções soberanas de Deus aconteceram mediante a oração da igreja. O apóstolo Paulo disse, eu tenho certeza que eu vou ser liberto por causa da vossa súplica. Você sabe que teve um dia
Foi um dos dias mais difíceis do meu ministério. Acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou ser vulnerável mais uma vez. Eu pastoreava jovens e adolescentes, e um irmão muito precioso estava passando por uma circunstância que a sua mãe estava doente, e infelizmente a enfermidade tinha chegado num ponto que o risco da morte era iminente. E nessa conjuntura, ele me procurou como pastor, mas não apenas a mim, a toda a nossa comunidade, os irmãos ali que viviam o dia a dia conosco. E nós ali na nossa rede, levantamos uma intercessão ardente pela cura da mãe desse irmão. E eu vou te contar, você sabe o que aconteceu? A mãe dele faleceu. Amados, no dia que a mãe dele faleceu, eu confesso para você que esse dia foi um dia difícil. Você sabe por quê? Eu não tenho dificuldade em reconhecer a bondade de Deus, mas o meu coração doeu por aqueles que eu temia que talvez não tivessem maturidade para enxergar o que estava acontecendo. E eu falei, Senhor, mas o que que os novos vão achar? O que que os neófitos vão ler dessa circunstância? E eu confesso que eu fiquei preocupado. Você sabe, como sacerdote, como ministro, todas as vezes que eu vou para qualquer tipo de lugar, eu sempre busco ter uma palavra de Deus. Se eu for para um aniversário, eu preciso ter uma palavra de Deus. Se eu vier aqui para uma festa igual de ontem à noite, eu preciso ter uma palavra de Deus. Para todo lugar, eu preciso ter uma palavra de Deus para aquilo que está acontecendo ali naquela hora. E eu confesso que quando eu estava indo para o velório, eu pensei, Senhor, hoje eu não sei o que falar. Senhor, eu não sei o que falar. E eu confesso que, por mais que eu já falei em tantos velórios, naquele momento eu estava falando assim, Senhor, porque não é simplesmente, talvez, eu abri um versículo que eu já abri em outros velórios. Eu preciso ter uma palavra para esse dia. E nessa crise, o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele me disse, você vai chegar lá no velório. E eu me lembro que eu estava dirigindo o carro, indo ali para o local do cemitério, onde o corpo estava sendo velado e seria enterrado. E estava sozinho no carro e o Espírito Santo falou para mim, você vai dar uma notícia para eles. Você vai dar uma notícia que a oração deles foi atendida. Mas na hora aquilo lá foi um nó na minha cabeça, que eu falei, como é que eu vou dar essa notícia? O Espírito Santo falou, eu quero te dizer algo. A mãe desse amado irmão está aqui do meu lado. E ela não está enferma, ela está curada. E aí sabe o que o Espírito falou no meu coração? Você vai anunciar que eu sempre curo. A única diferença é que alguns continuam na terra, outros eu trago para mim. Mas não existe inválido no céu. Não existe enfermo no céu. Cheguei lá, abracei aquele irmão. Eu quero te falar, enquanto eu vinha para cá, Deus falou comigo, eu quero te dizer, a sua mãe está curada. Se alegre, porque a sua oração foi atendida. E naquele dia, foi um dia de grande salvação. Naquele momento. Porque nós tivemos essa experiência de ver o poder da súplica, mesmo quando a resposta tem uma aparência de discordância com o nosso pensamento. Quero te falar uma coisa. Mesmo que você não entenda, o Senhor sempre responde. Só que às vezes, Ele não responde da maneira que você queria ver, mas Ele sempre responde. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu tenho certeza que eu serei liberto, por causa da vossa súplica. Amados, ontem eu estava escrevendo uma pequena reflexão sobre oração, e eu meditei em algo. A oração, ela não é apenas a nossa maior necessidade, mas a oração é verdadeiramente a nossa maior arma. Existe uma arma disponível para você. É a arma da oração. Viva a sua vida sob essa perspectiva. Mas em segundo lugar, no verso 20, nós temos a segunda palavra. Segundo a minha ardente expectativa. Diga comigo, expectativa. Olha aqui para mim. 3 palavras que resumem
essa série de versos que nós estamos lendo, capítulo 1, livro de Filipenses, verso 19 ao verso 26. Primeira palavra, certeza. Segunda palavra, expectativa. Agora é interessante porque aqui diz que a expectativa está acompanhada da esperança. Você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E aqui a palavra esperança é literalmente a palavra apocaradokia. E essa palavra apocaradokia, ela é uma junção de 3 palavras gregas: apo, cará e dokien, ou doquem, da onde nós temos então esse sufixo dokia, apo, cará, doquem. E é interessante porque isso então relata o significado dessa palavra esperança, para quem estava ali originalmente lendo essa carta. Apo significa fora de, cará significa cabeça, e doquem significa mirar. É como se essa palavra denota uma expressão de que é como se tinha alguém que estava se colocando sob as pontas dos pés, ou até mesmo subindo nos ombros de gigantes, de tal maneira que ele colocava a cabeça para fora, e ele mirava algo que estava distante, mas que ele tinha condição de esquecer de tudo que estava ao seu redor, para enxergar aquilo que estava agora sob o seu novo horizonte. Apocaradokia, esperança. Eu vou colocar o meu olhar em um lugar mais alto, aonde aquilo que acontece do meu lado não tem poder para influenciar para onde eu estou olhando. Em outras palavras, só tem esperança quem tem a capacidade de colocar a cabeça para fora e mirar no mais alto. Aí você tem esperança. Em outras palavras, porque muitas vezes aquilo que acontece ao nosso derredor influencia negativamente na nossa maneira de viver. Por isso que nós precisamos de sair e colocar a nossa visão sobre um horizonte mais elevado. Agora, deixa eu dizer algo para você. Esse sentimento aqui do apóstolo Paulo, ele está relacionado a algo, e isso aqui me chama atenção, porque pode voltar para o versículo, olha que coisa doida. Qual era a expectativa que ele tinha? A certeza era a certeza da liberdade através da súplica da igreja. Quem está comigo? E qual que era a expectativa? A expectativa era de quê? De não ser envergonhado. Agora, só para te contextualizar, o apóstolo, agora, depois que eu fizer esse comentário, você vai entender aí no coração do apóstolo Paulo. Você sabe que no primeiro século, os cristãos, além de serem perseguidos, eles também eram ridicularizados. Você sabe que muitas vezes os cristãos eram acusados de coisas tão horripilantes como, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. No primeiro século, muitos cristãos eram tidos como canibais. Sabe por quê? Porque as pessoas ouviam expressões que para nós, no nosso linguajar, é comum, mas para quem não entende, ele vai pensar outra coisa. Vou dar um exemplo. Alguns achavam que os cristãos eram canibais, porque eles realizavam uma cerimônia, onde eles diziam que iriam comer de uma carne e beber de um sangue. E é sério. Então, sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação de que o evangelho não fosse envergonhado. Ele era o maior representante da igreja cristã no primeiro século. Todo mundo sabe que depois da figura de Pedro, se você olha o próprio livro de Atos, que é composto por 28 capítulos, a partir do capítulo 13, a figura principal já passa a ser o apóstolo Paulo. O Novo Testamento, que possui 27 livros, 16 deles foram escritos por Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha uma expectativa de não ser envergonhado. Mas sabe qual que era a motivação dele não ser envergonhado?
A motivação dele é que antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. A expectativa de Paulo em não ser envergonhado não é para a glória dele, é para a glória de Cristo. A expectativa de Paulo em não ser envergonhado é para a glorificação do nome de Cristo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele tem esse coração de que o nome de Cristo fosse engrandecido através do seu testemunho. Por isso que ele fala sobre o meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amados, deixa eu te contar uma coisa. É como se o seu corpo e a sua conduta fossem comparados a dois instrumentos, a duas ferramentas, a um microscópio e a um telescópio. Microscópio é um instrumento que nos possibilita aumentar aquilo que é muito pequeno, aquilo que é invisível aos olhos humanos, se torna visível através do microscópio. Por outro lado, o telescópio é um instrumento que nos possibilita pegar algo tão grande, tão longe, com um senso de infinito, de uma coisa que nem conseguiria ser medida pelo dia a dia humano, e você então através do telescópio traz essa realidade distante para uma realidade mais próxima. Pelo microscópio você enxerga aquilo que é pequeno, pelo telescópio você enxerga aquilo que é grande. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque para os ímpios, Cristo é algo muito insignificante. Vamos falar uma verdade aqui. A vida de um ímpio é uma vida coerente. Você sabe que você não pode chamar o ímpio de incoerente? Eles não são. Eles são muito coerentes com a perspectiva deles de enxergar o mundo. Para eles, está tudo certo em dar a vida em favor de dinheiro, na busca pelo sucesso terreno, tentando um reconhecimento e se tornar famoso. Ele não tem expectativa do amanhã, ele não tem perspectiva da vida após a morte, então todas as ações de um ímpio são sim coerentes, porque eles não conhecem aquilo que nós conhecemos. Agora, esse ímpio, ele então, obviamente, desvaloriza Cristo. O que é Cristo para o ímpio? Não é nada. O que Cristo afeta na vida, nas decisões, no dia a dia? Absolutamente nada, é algo pequeno. Mas você sabe o que acontece? O ímpio se relaciona com você que é crente, e através da sua vida, ele pode ver Cristo, porque você pode ser um microscópio ou um telescópio para ele. Você sabe por quê? Que eu vou te contar. Às vezes você está passando por uma circunstância muito adversa, você está passando por uma tribulação, você está passando por uma luta muito grande, e nesse contexto dessa luta grande, a pessoa está lá assistindo a sua luta, mas ele percebe que você se alegra no meio da injustiça, que você glorifica a Deus no meio da adversidade, e que você clama pelo socorro e pela intervenção divina no meio da prisão. E aí, quando a sua resposta chega, quando do alto é liberado socorro sobre a sua vida, ele está assistindo a mão de Deus sendo liberada em seu favor. Aí aquilo que para ele era tão pequeno e tão insignificante, ele agora é transportado para uma nova realidade de grandeza. Que Deus é esse que te socorreu quando não tinha solução nenhuma para você? Em outras palavras, nesse momento, você não é envergonhado. E além de não ser envergonhado, por causa do seu corpo, Cristo é engrandecido. Oh, irmãos, isso aqui é muito poderoso. O time de adoração pode subir. E, por fim, nós temos, e eu poderia dizer para você,
que é a parte mais poderosa dessa mensagem, o verso 21. Se a primeira palavra foi certeza, e a segunda palavra foi expectativa, a última palavra é explicação. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui uma explicação. E por que eu vou usar a palavra explicação para definir? Porque o verso 21 começa com esse termo, porquanto. Uma vez que o apóstolo Paulo diz porquanto, ele está falando assim, para aí, eu vou trazer uma explicação para você. Explicação de quê? Eu preciso muito da sua atenção agora. Aperta o cinto porque nós vamos decolar em uma revelação aqui. A explicação de que nós não precisamos ter medo do futuro. A explicação de que nós podemos enxergar a vida sob a ótica de Deus, que nos livra da mágoa do passado, que nos traz alegria para o presente e que nos traz esperança e expectativa para o futuro. Você sabe, o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos explicar, e ele então até usa um termo, muitas vezes falado por nós, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas qual que é a explicação? Quero dizer para você, se o seu viver for Cristo, você será feliz. Com muito amor e carinho, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Você não foi chamado para tristeza. Você não foi chamado para depressão. Você não foi chamado para ansiedade. Você não foi chamado para preocupação. Você foi chamado para viver uma vida tranquila. Não que nós não passaremos por intempéries, não que nós não passaremos por tempestades, porque você sabe, a tranquilidade não está na força da onda ou na força do vento, mas a tranquilidade está no tamanho do sono que vai te acometer no meio da tempestade. Tranquilidade não é não ter onda forte, tranquilidade é eu ter a capacidade de dormir no meio da tempestade. Isso é tranquilidade. Oh, amada igreja, que o viver para nós seja Cristo. Mas como que eu vou explicar para alguém que vale a pena morrer? Como que eu vou explicar para alguém que morrer é lucro? Como que eu vou explicar para alguém que morrer seria a melhor parte? Que explicação louca que é essa? E eu quero te falar uma coisa, para nós cristãos, onde está o sentido da afirmação do lucro na morte? Hoje eu quero te mostrar, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o porquê que a morte é lucro. Em primeiro lugar, Apocalipse, capítulo 14, verso 13, projeta por gentileza, Apocalipse 14, 13, a escritura diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos. Espera aqui, eu gosto daquela lei hermenêutica que diz, a Bíblia explica a Bíblia. Se você quer entender um texto, você precisa então de cavucar, de procurar outros textos da palavra para entender. Bem-aventurados mortos. Sabe por quê? Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Vou te contar uma coisa. Esse viver que é Cristo, esse sono no meio da tempestade, não nos faz simplesmente fingir que as coisas não acontecem. Então é isso. Mesmo sendo chamados para viver alegres, para viver eufóricos, para viver tranquilos, nós reconhecemos que esse mundo é cheio de fadiga. O que eu estou aplicando é qual deve ser o efeito dessa fadiga na sua vida, mas nós não estamos aqui para fingir que elas não existem. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Deixa eu contar uma coisa,
Sabe por que para nós a morte é lucro? Quando a gente morrer, a fadiga acabou. Acabou. Você sabe que nós poderíamos usar aquela expressão tão usada nos velórios: descansou. Acabou. Esse mundo caído. Eu fico pensando, imagina quando esse mundo caído acabar para mim. Acabou esse mundo caído, acabou. Ô irmãos, a morte é lucro. Se você tem essa perspectiva, lembra do nome da palavra? Você vive sem medo do futuro. Se o pior que pudesse acontecer seria a morte, o pior se tornou o melhor. Acabou a fadiga. Agora, tem algo muito louco, porque em Salmos 116, verso 15, o salmista nos mostra também por que morrer seria lucro. A escritura diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para Deus, a nossa morte é preciosa. E aqui eu estava pensando em uma coisa, que eu nem falei hoje de manhã. Só de algo ser precioso para Deus já deveria alegrar meu coração. Se eu estou alegrando o coração de Deus, isso já é motivo para o meu regozijo. Agora, mais do que isso, eu fico pensando Deus em seu jardim, Ele olhando para flores tão lindas, tão perfumosas, Ele falando assim: eu quero trazer mais uma flor para o meu jardim. E quando Ele traz então um santo, é como se Ele está colocando mais uma flor no jardim celestial. A notícia que eu tenho para dar para você, santo, é que para nós a morte não é a decadência. Para nós a morte é a promoção. Billy Graham virou para os seus filhos, Franklin Graham, e para os seus demais e falou: quando vocês me verem partir, por favor, saibam o motivo pelo qual vocês estão derramando as suas lágrimas. Você pode derramar lágrimas se elas representarem para você a saudade do nosso relacionamento, mas por favor, não derramem lágrima pelo meu estado, porque eu estarei bem melhor do que eu estou hoje. Sabe por quê? Porque quando um cristão morre, ele é promovido, porque agora eu estou na presença do meu amado, eu estou na presença de Cristo. No meu velório, chorem pelo relacionamento, mas não chorem pelo meu estado. Amados, quando um cristão morre, seu corpo volta para o pó, da onde ele foi formado, mas o seu espírito volta para Deus que o deu. Morrer é ir para a casa do Pai. Lembra aquele homem que foi salvo aos 45 do segundo tempo? O que Jesus virou para aquele ladrão na cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fico pensando, o lugar que aqueles que morrem em Cristo vão é conhecido e chamado de paraíso. Como que será um lugar conhecido e chamado por paraíso? Esse é o lugar que nos aguarda quando enfim chegar a nossa hora. Em nenhum momento a morte de um cristão é penalidade, é castigo, é tragédia ou fracasso. Pelo contrário, morrer para um cristão é entrar no gozo do Senhor. Morrer para um crente é entrar na presença de Deus. Sabe o que é louco? É que o apóstolo Paulo vira e fala assim: mas olha, mesmo sabendo que morrer para mim seria melhor, mesmo assim eu decido viver,
não por minha causa, mas por sua causa. Nos versos 24, 25 e 26, o apóstolo Paulo fala: mas a minha decisão é em continuar vivo, não porque é o melhor para mim, mas porque é o melhor para vocês. A minha decisão é em escolher, não o que para mim é mais confortável, mas o que exala o chamado que o Senhor liberou sobre a minha vida. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu decido continuar vivo, para que a minha vida seja um bálsamo para a igreja. O que aconteceria se nós tivéssemos irmãos vivos com o desejo de serem verdadeiros bálsamos para a igreja? Esse é o coração do apóstolo Paulo. Queria que você se colocasse de pé.